Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor David Ponce e nessa aula nós vamos falar sobre eletrodinâmica, dispositivos elétricos. Nesta videoaula nós vamos aprender então sobre a eletrodinâmica, como é que funciona as cargas elétricas em movimento dentro de circuitos elétricos. Dessa forma, um conteúdo muito importante e bastante abordado dentro das provas de vestibulares e principalmente no Enem. Antes de partir para o conteúdo, compartilhe esse vídeo, segue aí a gente, curte, compartilha. Bom, pessoal, então nessa videoaula, como eu havia abordado, nós vamos falar de eletrodinâmica com enfoque dos dispositivos elétricos. Comecemos então pela grandeza básica que é a corrente elétrica. A corrente elétrica ela é definida então pelo fluxo ordenado de elétrons num condutor. É a parte essencial para entender e controlar a eletricidade e os fenômenos associados à mesma. A grandeza física da corrente elétrica ela é denotada pela letrinha I minúscula, cuja unidade de medida é o ampere, que é a base da tecnologia e facilidades do mundo contemporâneo. Então a gente vai tentar entender como é que funciona essa corrente elétrica dentro dos circuitos. A corrente elétrica, então, ela pode ser tanto contínua quanto alternada. Um exemplo disso, que a gente encontra no dia a dia, corrente alternada, é aquela que é fornecida pela rede elétrica, da tomada de casa. A corrente contínua é aquele tipo de corrente que é fornecido, por exemplo, pelas baterias. Então aqui nós temos um exemplo de um condutor elétrico na primeira imagem. Está sendo apresentado um fluxo ordenado dos elétrons, que é regido pelo diferencial de potencial entre A e B no meu condutor. E daí já vem o conceito de circuito elétrico que veremos mais adiante. Você tem um circuito que tem uma pilha que fornece energia para o seu sistema, conectados a fios, uma chave seletora liga e desliga do seu circuito e uma lâmpada, que é um dispositivo conectado ao seu circuito que tem alguma funcionalidade, no nosso caso, iluminar. Aqui você tem então um gráfico que mostra a variação da corrente em verde, você tem a corrente alternada, esse valor varia entre uma situação positiva e uma negativa, e uma corrente contínua, indicada pela reta vermelha. Bom, daí nós podemos falar dos efeitos da corrente elétrica. Esses efeitos são três. Você pode ter um efeito térmico, você pode ter um efeito magnético ou um efeito fisiológico. O efeito térmico, também chamado de efeito Joule, é o que é ocasionado quando você tem um aquecimento, você transforma energia elétrica em energia térmica pela passagem de corrente elétrica por um condutor. Já o efeito magnético, ele é constituído por apresentar um campo magnético quando o condutor é percorrido pela corrente elétrica. No caso aqui, nós temos um condutor, um fio. Ao passar corrente elétrica por esse fio, ele vai ocasionar um campo magnético que faz a bússola se movimentar. No chuveiro é um exemplo de um efeito térmico. Por quê? Porque nós temos um resistor de filamento onde vai passar corrente elétrica e essa corrente elétrica vai ser transformada então de energia elétrica para energia térmica, aquecendo a água. E também os efeitos fisiológicos, que são vários, por exemplo, o choque elétrico e os próprios impulsos elétricos dentro do corpo humano. E a definição de circuito, da onde vem então? Porque se nós vamos conseguir estabelecer um fluxo ordenado de elétrons, esse fluxo precisa percorrer por algum caminho. Esse caminho, então, a gente chama de circuito, que é uma montagem que nós temos fios, uma fonte e um dispositivo ligado com uma chave liga e desliga. Nesse caso, está representado aqui pelo circuito mais simples que nós podemos ver. A fonte, que é uma pilha ou uma bateria qualquer, ligada por fios, que são condutores, que vai permitir que a diferença de potencial faça o fluxo, ou seja, o fluxo ordenado de elétrons percorrer pelo circuito acendendo a lâmpada. Vários tipos de montagens são possíveis, uma delas são as placas eletrônicas, que quando abastecidas por uma fonte ou pela rede elétrica, fazem a corrente elétrica percorrer, e daí você tem um inúmero quantidade de tecnologias favoráveis ao seu dia a dia. Aqui então você tem os dispositivos elétricos básicos, por exemplo, um resistor, um gerador e um receptor.
Então, vamos começar pelo resistor. Por exemplo, o que está indicado nesta imagem são os resistores que têm a finalidade de se opor à passagem de corrente elétrica. Esse dispositivo, então, ele serve para a construção de circuitos e controlar e limitar a corrente elétrica que é fornecida dentro do circuito. Ele geralmente é representado pelo ohms, que é a unidade de medida para a resistência elétrica. Esse ohms, então, é dado pela letra grega ômega maiúscula. Já o gerador é um dispositivo que tem a finalidade de converter energia não elétrica em energia elétrica. Por exemplo, as baterias são geradores. Por quê? Elas convertem a energia química do dispositivo dentro dela em energia elétrica. Um gerador eólico também vai fazer essa funcionalidade de transformar a energia do vento em energia elétrica. Mas você também tem os receptores, que são dispositivos que convertem energia elétrica em energia não elétrica. Por exemplo, um ventilador, que vai converter a energia elétrica em energia mecânica, produzindo vento. Bom, grandezas básicas na elétrica. Nós temos então a lei de Ohm, que relaciona as três grandezas que nós estudamos, principalmente aplicadas em circuitos. Ela é representada matematicamente pelo URI, onde U significa a tensão elétrica medida em volts, R a resistência elétrica e I a corrente elétrica. Quando você tem um circuito, o U, que é a tensão elétrica, é indicado pela força que é aplicada para os elétrons se movimentarem. O R, que é a resistência, significa a oposição à passagem da corrente elétrica. E o I é a corrente elétrica, o próprio fluxo ordenado de elétrons. Essa lei simples, então, estabelece que a tensão e a resistência e a corrente estão relacionadas, formando, então, uma lei que é diretamente proporcional. Aqui tem um triângulo em que você pode associar as três dados: a tensão em volts, a resistência em ohm e a corrente elétrica em amperes. Bom, grandezas derivadas disso. A principal grandeza derivada que nós temos é a potência. A potência na física ela é definida como a taxa de variação de uma energia por unidade de tempo. O que significa isso? É o quanto o meu circuito criado consegue transformar uma energia por unidade de tempo. Então, por exemplo, o chuveiro, ele vai transformar energia elétrica em energia térmica. Então, a ele tem uma potência associada. Quanto maior a potência, mais ele consegue converter, então, a sua energia elétrica em energia térmica. E isso está associado a uma série muito grande de tecnologias do nosso dia a dia. Uma lâmpada. Quanto maior a potência da lâmpada, significa que ela vai conseguir transformar de maneira mais eficiente a energia elétrica em energia luminosa. Então, duas aplicações muito fortes da eletrodinâmica é a iluminação e o aquecimento. Na iluminação, então, nós temos uma tecnologia muito grande para várias construções de lâmpadas, e para aquecimento nós temos, por exemplo, chuveiros, ferros de solda, a própria air fryer, secadores de cabelo e muitos outros dispositivos que vão associar o efeito Joule, que é a transformação de energia elétrica em energia térmica por um condutor elétrico. Aqui dentro ainda do campo de iluminação, nós temos três lâmpadas com características diferentes, tecnologias diferentes, e perceba que isso está ligado muito fortemente à eficiência da lâmpada, à taxa de conversão de energia em luminosidade. Aqui você tem uma lâmpada incandescente, que hoje são proibidas, 60 watts, 5% de luz, 95% de calor. Você tem uma lâmpada fluorescente, 15 watts de potência, 15% de luz, 85% de calor. Então perceba a comparação entre as duas. E hoje, a mais usada, que nós temos a lâmpada de LED, que apresenta 12 watts de potência, 30% de luz, 70% de calor. Perceba que o calor vai diminuindo e a intensidade de luz vai aumentando. Isso é uma vitória para a tecnologia aplicada junto
com as leis da física. Você também tem os chuveiros, que neste momento não é ideal entrar em detalhes, e os geradores e receptores. Então você tem uma grande quantidade de dispositivos que geram energia, ou seja, convertem um tipo de energia em outro. Nesse caso, os mais comuns são as pilhas, as baterias e os próprios geradores, os geradores industriais. E os receptores é aquela sequência gigantescas de tecnologias que nós usamos no dia a dia, como liquidificadores, ventiladores, ferros de passar roupa, os próprios notebooks, smartphones e etc. Bom, é isso que eu trouxe para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.